Boa noite a todos. Boa noite. Então, dando continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Malaquias, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 1. Hoje vamos tratar dos versos 11 e 12. Malaquias, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Todos encontraram aí? Vamos à leitura então. Malaquias capítulo 1, verso 11 diz o seguinte: Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra e te louvamos por este privilégio. Obrigado por nós termos esta capacidade, através do Teu Espírito Santo, de compreender aquilo que o Senhor propôs nas Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos da Tua ajuda para que nós possamos nos aprofundar nesse entendimento. E pedimos que o Teu Espírito Santo seja nosso guia e Ele nos conceda graça e sabedoria para lidar com esse texto de forma que ele possa ser uma luz para nós e que as suas implicações e aplicações possam fazer sentido em nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, então, neste momento, a estudar e aprender a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, neste versículo de número 11, nós vamos iniciar aqui a nossa reflexão. Malaquias escreve o seguinte: Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está sinalizando para os israelitas, nesse verso 11, que o domínio do Deus de Israel não está limitado apenas aos limites da nação, do país. Esse Deus de Israel, portanto, não é propriedade particular e exclusiva do povo de Israel, como muitos estavam pensando. Mas esse Deus é Deus além dos limites de Israel. Ele é Deus e Senhor de toda a terra. Então, este verso 11, eu quero deixar um tema aqui que diz o seguinte: o que identifica o povo de Deus não é a sua localização geográfica, mas o tipo de oferta que lhe oferecem. O que identifica o povo de Deus não é a sua localização geográfica, mas é o tipo de oferta que lhe oferece. Nós então, a partir de agora, vamos perceber que, a partir do verso 11 até o verso 14, onde encerra esse capítulo 1 de Malaquias, Malaquias vai deixar um pouco de tratar de forma exclusiva com os sacerdotes. Agora, ele vai trazer novamente todo o povo para a cena, para o ambiente da trama. Percebam como Malaquias ele inicia a construção deste versículo 11, dizendo, mas, quando ele usa esta conjunção adversativa, que sempre é um motivo de destaque nas Sagradas Escrituras, é que ele está dizendo que o que ele vai falar aqui no versículo 11, ele contrapõe aquilo que ele disse e que estava acontecendo nos versos 9 e 10. Então, o verso 11 vai ser algo que vai contrapor o que estava acontecendo nos versos 9 e 10. Isso porque Malaquias acabara de tratar, nos versos 9 e 10, da questão da desonra dos sacerdotes
para com o Senhor. E aqui no verso 11 ele vai dizer que, apesar disto, o Senhor está sendo honrado desde o nascente do sol até o poente, ou seja, por toda a terra. Então, apesar daquela postura onde os sacerdotes e o povo desonravam ao Senhor, o seu Deus, agora Malaquias diz: mas, portanto, porém, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. Então isso contrapõe o que estava acontecendo nos versos anteriores. Malaquias pretende com isso evidenciar mais uma vez o contraste do tipo de tratamento que Deus recebera de seu povo, que era de desprezo e desonra praticada pelos sacerdotes e pelo povo. E agora ele está apontando para o incenso e as ofertas puras oferecidas por um povo distante, que não era judeu, mas que honrava e engrandecia o nome do Senhor. O profeta, na verdade, já havia feito uso desse artifício, ou seja, de apresentar contrastes para ilustrar sua mensagem entre aquilo que era justo a se fazer com a falta de coerência dos sacerdotes e do povo, que faziam exatamente o oposto do que teria que ser feito. E ele usou este exemplo, este contraste, falando da pessoa do governador. Lembram? Quando ele disse: tentem oferecer tais animais defeituosos ao seu governador, e será que ele terá prazer em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Perceba que o profeta vai dizer: tentem oferecer este sacrifício ao seu governador. Isso significa que eles não estavam fazendo isso, que eles não ofereciam esse tipo de animal ao governador. Mas Malaquias propõe a eles: tentem fazer assim, tentem oferecer este tipo de animal ao seu governador. Isso então implica que os sacerdotes e que o povo honravam muito mais a autoridade humana, ou seja, eles honravam as autoridades humanas, eles honravam o governador, mas quanto a Deus, a este eles desonravam. Então Malaquias diz: tentem fazer com o governador o que fazem com o Senhor. Eles ofereciam o melhor ao governador, e o que era desprezível até mesmo para os homens, isso ofereciam a Deus. Então Malaquias mostra este contraste de que aquilo que eles deviam fazer de a forma correta, eles não fazem, mas fazem o oposto. Então o primeiro contraste é: o povo desonrava ao Senhor, o povo de Deus, os sacerdotes e seu povo honravam ao Senhor, mas agora, do nascente até o poente, o Senhor diz: o meu nome é engrandecido entre os gentios. Este era um comportamento totalmente contraditório, que se chocava, que batia de frente com o que era justo e correto a ser feito. Malaquias, então, como boca de Deus, dá uma resposta a este comportamento reprovável dos sacerdotes e do povo, dizendo: vocês têm me desprezado, mas é grande o meu nome entre os gentios, e em todo lugar, diferente de que vocês fazem, incensos e uma oferta pura me será oferecida. Bom, este versículo 11, na verdade, deste capítulo 1, é um tanto quanto complexo, devido a esta citação de Malaquias, de que em outros lugares, e por um outro povo que não era judeu, incensos e ofertas eram oferecidas e levadas a Deus, em vez de exclusivamente no templo e em Jerusalém. Tudo isso porque esta afirmação parece contradizer com Deuteronômio 12:11. Deuteronômio capítulo 12, verso 11. Dê uma olhada aí no que diz lá a respeito de onde se deveria oferecer sacrifícios ao Senhor.
Deuteronômio, capítulo 12, verso 11, que diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Percebam que o próprio Deus havia escolhido e dito onde deviam ser oferecidos, ofertados os sacrifícios a Ele. E é claro que Moisés está falando aqui do templo em Jerusalém, onde Deus escolheu para ser adorado. Sendo assim, o que Malaquias poderia estar pensando quando disse estas coisas? Ou disse que Deus estava recebendo adoração fora do templo em Jerusalém e mais, recebendo adoração fora dos domínios de Israel. O que será que o profeta poderia estar pensando quando ele fez este anúncio? A primeira suspeita, segundo um comentarista, mas que foi considerada pouco consistente, pouco provável, é que Malaquias pode ter pensado que estas profecias viriam a se cumprir em sua própria época, com a conversão dos gentios ao judaísmo. Entretanto, quando se olha para a quantidade reduzida de pessoas que haviam retornado de Israel após o exílio, após o exílio que foi de milhares, e a forma tão ousada e veemente que o profeta proclama sua mensagem ao povo de que o nome do Senhor é grande em toda a terra, que em todo lugar incenso e ofertas puras lhe são oferecidas, parece mais lógico entender que Malaquias estava falando ou sugerindo ou apontando para algo muito mais abrangente e que se cumpriria no futuro. Então, esta expressão, desde o nascente até o poente do sol, apontando que o Senhor está sendo adorado por todos os cantos da terra, deve ser compreendida como uma linguagem escatológica do profeta. Ele estava falando de coisas que ainda estavam por vir em um futuro. Esta menção de Malaquias soa, inclusive, como um lembrete, indicando o propósito do Senhor de converter as nações, em um plano que envolve o chamado para que Israel fosse uma bênção para estas nações. Em Malaquias 3,12, o profeta vai retomar este tema dizendo, dê uma olhada, adiante um pouquinho aí em Malaquias, vamos fazer aqui um spoiler aqui, né? Malaquias 3,12, ele vai adiantar este tema, ele vai tratar deste tema a respeito de que do plano de Deus, do propósito de Deus para com Israel. Então ele diz em Malaquias 3,12: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Apontando mais uma vez aqui para as outras nações que se renderiam aos feitos do grande Deus através de Israel, que seria como um farol, como uma referência no meio das trevas, em virtude das bênçãos do Senhor sobre ela, o que fatalmente atrairia a atenção e o grande interesse das nações de todo o mundo em um tempo futuro. Mas o foco de Malaquias, ao dizer que todas as nações reconheceriam a posição exaltada de Israel, continua sendo o templo. Tudo passaria pelo crivo da verdadeira adoração. Este resultado citado acima, de que Israel seria uma nação considerada bem-aventurada, dependeria, é claro, da obediência deste povo. Era preciso que Israel fosse totalmente dependente do Senhor. Este povo só seria admirado pelas outras nações se estivesse realmente comprometidos com Deus, e a sua adoração
para que isso pudesse acontecer, devia ser restaurada no templo. Quando o povo oferecesse ao Senhor o verdadeiro culto de forma apropriada, o resultado então seria esse: Israel seria chamada bem-aventurada, e como terra deleitosa. Este seria o nome de Israel. Mas para isso era necessário que a verdadeira adoração fosse restaurada, para que o Senhor cumprisse o seu propósito. É por isso que o profeta demonstra tanto interesse pelo final dos tempos. Ele está ansioso pelo desfecho final, onde definitivamente a vontade do Senhor prevalecerá. Quando Malaquias olha para aquela situação de Israel, onde os sacrifícios são oferecidos de qualquer maneira, onde aquele povo não demonstra nenhum tipo de avanço espiritual, nenhum tipo de santidade, de arrependimento, ele olha para aquilo na expectativa que o Senhor possa cumprir um dia tudo aquilo que ele pretende fazer. Ele fica ansioso, aguarda ansiosamente para o final, para o desfecho, para que de fato a vontade do Senhor possa prevalecer. Inclusive Malaquias, no capítulo 3, mais uma vez, no verso 1, ele vai mostrar, ele vai demonstrar o quanto ele está ansioso para esse grande dia, para o dia do Senhor, onde tudo de fato será cumprido e o Senhor será louvado. Malaquias capítulo 3, verso 1, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, ele está desejoso que esse dia chega. E é exatamente em virtude desse desejo ardente do profeta, pela restauração total da adoração, é que ele condena de forma drástica e radical o apático culto sacrificial de seus contemporâneos. Desta maneira que vocês estão vivendo e agindo, como que a vontade do Senhor vai se cumprir? Quando que isso vai acontecer? O profeta demonstra esse desejo, esta vontade, esse anseio para que o Senhor cumpra de fato a sua vontade. Tendo então exposto a hipocrisia dos sacerdotes, ao contrastar a maneira com a qual eles honravam as autoridades humanas e desonravam a Deus, aqui neste verso 11, ele vai censurar essa hipocrisia, contrastando a desonra dos sacerdotes com a honra e as ofertas aceitáveis que um dia chegarão a Deus pelas mãos daqueles que verdadeiramente foram redimidos. Então ele está dizendo: hoje, vocês que são o povo de Deus, o desonram, o não tratam com a honra devida, mas o nome do Senhor será honrado por toda a terra. Chegará um dia que todos se dobrarão a Ele e oferecerão a Ele ofertas e sacrifícios perfeitos. Inclusive, Jesus falou a respeito dessa objeção que ele sofreu de seus contemporâneos judeus. Ao passo que os considerados estranhos, os de fora, ou seja, os gentios, alguns destes reconheciam a autoridade do Messias e criam nele, a ponto de deixar-lhe admirado. Jesus vai dizer que não foi assim em Israel, e então aproveita do momento para repreender duramente aqueles que o rejeitaram. Então, este processo durou até a vinda de Cristo. O povo continua rejeitando ao Senhor. Jesus então falou dessa situação onde aqueles que eram de fora manifestavam muito maior fé do que em Israel. Vejam o que ele disse em Mateus capítulo 8, versos 10 e 12. Mateus capítulo 8, versos 10 e 12. O texto diz o seguinte: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus.
e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O contexto aqui desta passagem foi quando Jesus estava entrando em Cafarnaum e um centurião romano chegou até ele pedindo ajuda, porque o teu servo estava doente, estava paralítico inclusive, e precisaria de um milagre. Jesus propõe ir até a casa dele para poder curar o teu servo, mas esse centurião responde dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado ou na minha morada, mas dizei uma palavra que o meu servo será curado. Então, ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado, e então ele disse esta frase, que nem em Israel ele tinha visto tanta fé. E no final ele fala: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, para aqueles para quem Jesus veio, que o rejeitaram, este será o fim. Mas aqueles que de fato foram redimidos e que creram em Cristo, de outra forma, serão abençoados e farão parte do reino juntamente com Cristo. Olhando para esta questão aqui, para tudo isso que aconteceu, nós precisamos analisar um pouco o modo com o qual Malaquias lidou com a questão da desonra ao Senhor praticada pelos sacerdotes e pelo povo israelita, em virtude da maneira inapropriada pela qual ofereciam culto a Deus. Quando a gente olha pela forma veemente e dura que o profeta trata dessa questão, como ele acusa duramente os sacerdotes por esta prática, por essa postura, olhando para esta forma de tratar as coisas, como Deus insistiu e cobrou e os acusou de forma tão dura e veemente, o nosso cuidado e temor devem ser imediatamente acrescidos, no sentido de que, ao oferecermos nosso culto a Deus, o façamos de modo correto, do jeito aceitável e na dependência do Espírito, abandonando assim qualquer sentimento ou desejo de barganhar com Deus. As nossas ofertas ao Senhor, como cristãos genuínos, devem ser despidas de todo e qualquer propósito de alcançarmos algum mérito diante de Deus. Mas a nossa adoração deve ser revestida de sincera gratidão, mas não só pelo que o Senhor fez ou pelo que Ele há de fazer, mas em gratidão e humildade por aquilo que Ele é. E que o nosso culto a Deus não seja um culto parcial, que não façamos como fizeram os sacerdotes, juntamente com o povo, que pareciam estar convencidos que oferecer a Deus um pouco, qualquer coisa, ou alguma coisa, era melhor do que nada. Mas que o nosso culto possa estar de acordo com a vontade do Deus a ser cultuado, e que os nossos sacrifícios de louvor estejam alinhados, balizados com as Sagradas Escrituras. A propósito, que possamos observar fielmente o que o apóstolo Paulo propôs em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, que diz o seguinte: vou ler para vocês. Romanos 12, versículo 1. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui então, nós temos um exemplo de uma oferta completa e não parcial. É uma consagração do corpo e da mente ao Senhor. Sendo assim, nós devemos necessariamente preservar nossos corpos e nossas mentes da imundícia do pecado. De outra forma, estaremos assim como os judeus dos tempos de Malaquias, oferecendo a Deus sacrifícios impuros, cultos abomináveis, uma afronta ao invés de verdadeira adoração a Deus. Que o nosso culto seja um culto racional, onde ofertamos tudo, nosso corpo e a nossa mente ao Senhor. E diante disso, algumas perguntas acabam surgindo, como por exemplo:
Você tem preservado sua mente e seu corpo, se distanciando das coisas impuras, evitando se contaminar com o mal? A quem você tem exposto a sua mente e o seu corpo? Aquilo que edifica e educa para a glória de Deus? Ou aquilo que intoxica e adoece espiritualmente a sua vida? Qual o tipo de conversa você tem cultivado e praticado no seu cotidiano? O que você tem dito? O que você tem dedicado tempo a ouvir? Seus pensamentos, quais têm sido? Todas essas coisas e outras mais contribuem ou para a conservação, se boas, ou para a contaminação, se más, do corpo e da mente. E é desta condição que vai resultar o tipo de culto, o tipo de adoração que você oferecerá a Deus. Um culto perfeito e aceitável, ou um culto detestável, uma abominação ao Senhor. Então, preservar o corpo e preservar a mente é a única forma que temos de oferecer ao Senhor um culto verdadeiro e puro. De outra forma, estaremos assim como os judeus, oferecendo a Deus aquilo que Ele não recebe. E segundo, o profeta Malaquias denunciou a incoerência na postura dos sacerdotes, que honravam as autoridades humanas e desonravam a Deus. Será que isso acontece na igreja nos dias atuais? Vamos uma breve reflexão. Quantas vezes, por exemplo, você já faltou aos cultos alegando algum pretexto, mas sem uma justificação plausível, que se acontecesse situação semelhante, você não deixaria de ir para o seu trabalho, mas para o culto você decidiu não ir? Quantas vezes você não se organizou ou se esforçou o suficiente para chegar na igreja na hora certa, mas no trabalho você é muito bem conhecido, porque é pontual, custe o que custar? Quanto você investe em coisas que lhe rendem prazeres pessoais e realizações no âmbito material, a fim de, em alguns casos, obter a aprovação de outras pessoas que nos julgam pelo que temos? Mas quanto você investe em coisas que lhe proporcionam edificação e crescimento espiritual e que contribuem para o crescimento da comunidade da fé como um todo? Infelizmente, em muitas situações nos parece conveniente obedecer ou agradar a homens, mas nem sempre temos sequer a mesma dedicação em honrar a Deus. Nem sequer a mesma dedicação de adorar a Deus. Quando, na verdade, a nossa diligência em honrar ao Senhor deveria superar e muito nosso esforço para engrandecer aos homens, inclusive a nós mesmos. Não estou dizendo isso para falar que ser pontual e assíduo ao trabalho, que investir em bens materiais para o próprio conforto seja errado. Aliás, ser assíduo e ser pontual no trabalho isso é prática que o crente deve ter. O crente honra a Deus também desta forma e assim deve proceder. O que eu quero dizer foi o que Cristo disse aos fariseus, para que isso nos sirva de alerta. Mateus 23, Cristo repreende os fariseus por uma questão parecida. Mateus 23, verso 23. Malaquias está do ladinho. Vou voltar um pouquinho. Está em Mateus. Ou adiantar um pouquinho. Então Cristo disse aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dizimais a hortelã
o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, nós devemos ser assíduos ao trabalho, chegar na hora certa, investir em bens materiais para a nossa vida, para o nosso uso. Tudo isso é lícito. Nós não podemos omitir a nossa adoração a Deus de uma forma excelente e muito mais diligente. O problema não é o que fazemos em nossas vidas nesse sentido, mas é o que deixamos de fazer. É a prioridade que nós damos às coisas que está errada. Nós chegamos no trabalho na hora certa porque nós sabemos que a autoridade que está sobre nós irá cuidar de nós. Nós chegamos na igreja atrasados porque o Senhor não vai vir aqui na hora e nos repreender. Então isso não nos preocupa. Nós não deixamos de ir para o trabalho porque isso tem implicações para o nosso bolso. Nós deixamos de ir para a igreja por qualquer motivo, porque isso parece não fazer diferença para nós. São esses contrastes que Malaquias denunciou contra os sacerdotes. É porque eles davam prioridade às autoridades humanas e desonravam ao Senhor. Que nós não sejamos dessa forma. E isso pode acontecer de forma muito sutil em nossas vidas. Por isso é bom refletir para que direção nós estamos andando. E mais uma coisa. Eu acho que não tem mais uma coisa, né? Realmente. Vamos parar por aqui então. E na próxima quarta-feira a gente dá a sequência, porque tem mais muita coisa. Então é isso, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a refletir sobre essas coisas e que o Espírito Santo nos conduza a oferecer ao Senhor o melhor de nós. Que os nossos sacrifícios a Deus sejam de fato o sacrifício vivo do nosso corpo, da nossa mente, um sacrifício completo e um sacrifício perfeito para a glória de Deus. Só mesmo o próprio Deus que pode nos dar condição, através do Espírito Santo, de lhe oferecer um sacrifício que lhe é agradável. Até para agradar a Deus, nós dependemos de Deus. Mas, graças a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por este tempo que ficamos aqui reunidos, falando do seu nome, orando, te agradecendo e fazendo também as nossas petições e pela palavra que foi pregada. Que teu Espírito Santo nos ajude a compreender e a praticar na nossa vida tudo aquilo que te agrada e que honra o teu nome. Que o Senhor possa nos despedir em paz e nos guardar do perigo, do mal, e que nossa mente possa estar sempre refletindo sobre a tua palavra e que as nossas ações possam refletir a tua vontade. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.